continuidade à nossa aula de Excel, tá? Sendo que hoje nós vamos ver o Excel e o LibreOffice Calc juntos. Por quê? Porque a nossa aula é sobre funções, pessoal, tá? Então vocês vão ver que a mesma maneira como eu realizo o cálculo de uma fórmula ou uma função no Excel é a mesma maneira como eu aplico no LibreOffice Calc. Assim você não vai precisar ficar em desespero. Ah, eu tenho que estudar o Excel e depois eu tenho que estudar o Calc. Do Calc nós vamos ter que estudar apenas depois as partes específicas dele, que é sobre os menus, os botões, tá? E algumas teclas de atalho que se diferenciam do Excel, ok? Então vamos lá? Bem, primeiramente vamos aos conceitos de fórmulas e funções, tá? O que são fórmulas, pessoal? São equações que executam cálculos sobre valores nas planilhas, tá bom? E funções também são fórmulas, mas já são fórmulas pré-definidas que efetuam cálculos usando valores específicos, onde esses valores específicos são denominados argumentos em uma determinada ordem ou estrutura para executar cálculos simples ou complexos, tá? Então aí você tem o conceito do que é uma fórmula, do que é uma função, tá? E você vai entender melhor a diferença entre elas, no caso para o Excel e para o Calc, à medida que nós formos avançando na aula e fazendo exercício, ok? Nesse momento, além desses conceitos, qual é o outro conceito básico que você não pode esquecer? Toda vez que eu vou realizar uma fórmula, o cálculo de uma fórmula, uma função, seja no Excel ou seja no LibreOffice Calc, tá, pessoal? Eu sempre tenho que começar com um sinal que é padrão universal, que é o sinal de igualdade. Ou seja, eu já tenho que iniciar a minha fórmula colocando o sinal de igualdade na frente. Eu não posso colocar por último. Aí você pergunta, mas por quê? Porque, pessoal, entenda, o computador, como o nome já diz, o Excel com o LibreOffice Calc, tá? Eles são programas. Se são programas é porque eles já foram programados para isso. Então, quando foi pensado na hora de programar essas planilhas, olha, provavelmente seus desenvolvedores pensaram assim, olha, vamos começar aqui quando a pessoa iniciar com o sinal de igualdade, o Excel já vai entender que ele vai ter que realizar um cálculo. Ou seja, quando eu coloco o sinal de igual, o Excel entende assim, ele já foi programado para entender assim, olha, o usuário vai me pedir o resultado de uma determinada fórmula ou função, certo? E aí, se você digitar tudo corretamente, ele não vai ter como errar o cálculo, ok? Bem, então vamos mostrar isso aqui na prática, tá? Veja aqui, eu tenho o Excel aqui, tá? Então, ó, no Excel, vamos fazer um exemplo aqui, ó, 2 mais 3 igual, tá? Pessoal, 2 mais 3 igual, você vai ver que no momento que eu der Enter, vai ficar 2 mais 3 igual, porque ele vai reconhecer isso apenas como um texto qualquer, tá? Veja aqui, ó. Viu? Não alterou em nada. É diferente agora, ó. Igual, opa! Esse meu primeiro passo aqui, eu já estou dizendo para o Excel. Excel, me dá o resultado de 2, ou me dá a igualdade de 2 mais 3, tá? E aí, claro, como você começou com um operador padrão, ó, ele me disse que é 5. Beleza? Aí você diz, e no LibreOffice Calc também é assim. Veja lá, ó, esse aqui é o LibreOffice Calc, tá? Onde nós vamos estudar numa outra aula ele em específico, essas partes aqui, ó, como você pode observar aqui em cima da barra de título, dos menus dele, dos botões, ok? Tá? Bem, mas voltando aqui para a questão de fórmulas, veja só, mesmo exemplo, 2 mais 3 igual. Quando eu der Enter, ficou 2 mais 3 igual. Igual 2, 2 mais 3. Opa! Aí olha o que você disse, LibreOffice Calc, me dá a igualdade de 2 mais 3. Como ele foi programado para isso? Sim. Ok? Tranquilo? Bem, aí você deve perguntar, mas vem cá, a única forma de calcular é utilizando o sinal de igualdade? Não. Eu posso também iniciar com os operadores matemáticos, que nós vamos já ver sobre eles, tá? Ou seja, adição, subtração, multiplicação, tá? Mas eu tenho que iniciar ou com adição ou subtração, tá? Se eu iniciar só com multiplicação ou divisão, ele não vai entender. Vamos aos exemplos, tá? Pessoal, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 2 mais 3, tá? Eu só fiz 2 mais 3. Eu não iniciei
nem com mais nem com menos aqui. Então, como é que o cálculo vai entender isso? 2 mais 3. Agora, veja a diferença. Mais 2 mais 4. Ó, observe aqui, tá? Observe bem aqui que eu iniciei, ó, com o operador de adição. Então, ele também foi programado. Olha, ele quer esse resultado aí dessa forma. Então, 6. Tranquilo? Ou eu posso começar menos 2, menos 4. Iniciei novamente com o operador de subtração. Menos 6. Se eu fizer aqui, ó, o asterisco representa a multiplicação, ó, 2 vezes 2 mais 4. Eu não posso iniciar com ele, porque, ó, ele não vai reconhecer. Então, tirando o sinal de igualdade, eu tenho como realizar um outro cálculo sem o sinal de igualdade? Tenho. Desde que os operadores de adição e subtração iniciem essa fórmula, ok? Você deve estar perguntando, no Excel é a mesma coisa? Sim, vamos lá. Ó, aqui o Excel, tá? Eu inicio, ó, mais 2 mais 3. Ele já vai entender que eu quero, ó, o resultado. Opa, aqui deu um pequeno erro, porque está personalizado aqui. Vamos aqui para o geral, tá, pessoal? Ó, aqui na guia geral, ó, aí ele já deu o resultado, tá? Vamos pegar aqui, ó, menos 2 menos 4, tá? Já me deu o resultado aí também. Se eu começar 2 mais 4, ó, não entendeu como uma fórmula, ok? Se eu fizer vezes 2 mais 3, também não vai entender como fórmula. Então, veja, tirando o sinal de igualdade, tá? Tirando o sinal de igualdade, eu posso iniciar uma fórmula com operador de adição ou subtração. Tranquilo? Vamos aqui mais adiante. Bem, vamos falar desses caras que são importantes aqui, os operadores matemáticos, tá? Ó, adição, subtração, multiplicação, divisão, tá? E exponencial, que é representado pelo acento circunflexo, a barra representa divisão, o asterisco multiplicação, o tracinho subtração, e essa cruzinha aqui, como alguns chamam, né? O sinal de adição. Pessoal, o mais interessante é que, se eu tenho uma fórmula, todos eles têm um grau de prioridade por onde eu começo a fórmula, tá bom? Ele tem um grau de prioridade. Então, se todos eles estão envolvidos, quem é que tem prioridade? Isso já foi pergunta de concurso em várias provas, tá? Então, eu começo primeiro pelo exponencial, depois eu divido ou multiplico, vai depender da situação, tá? E por último é que eu faço a adição e subtração. Sempre a adição ou a subtração numa operação matemática, ela fica por último, no caso, quando eu tenho esses operadores aqui envolvidos na fórmula. Vamos já ver um exemplo sobre isso, tá bom? Bem, aqui, como nós já vimos, tá? Mostrando aqui para vocês, ó, eu posso iniciar a fórmula com sinal de igualdade ou com um operador matemático para reforçar. Posso colocar valores já diretos aqui, tá, pessoal? Ou também posso colocar as células. Então, por exemplo, igual a 1 mais a 2, tá? Igual a 1 mais a 2. Um momentinho aqui. Se ele me dá essa fórmula, ele é obrigado a me dar os valores da célula se ele quiser o resultado. Então, ele vai ter que me dizer qual é o valor de A1, qual é o valor de A2, para eu fazer a substituição e fazer a fórmula. E também com as células eu posso o quê? Eu posso, tá, realizar aqui a questão de uma fórmula utilizando, ó, o operador de subtração ou adição na frente, ok? Bem, vamos a um exemplo aqui, bem, para você entender essa questão dos operadores matemáticos. Então, eu vou escrever aqui, você acompanha aí no quadro, tá? Ó, igual, tá? 2 mais 3, tá? Aqui, ó, divisão aqui, tranquilo? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para você, para ficar bem legal de você acompanhar aí. Vou diminuir aqui um pouco, tá? Opa, só passando um pouquinho mais para, pronto, tá aí, certo? Aí o que você vai fazer agora? Você dá uma pausada no vídeo, eu vou contar até 5, você pausa o vídeo e aí você realiza o cálculo para ver quanto você encontrou, ok? Então, ó, vamos lá? 5, 4,
3, 2, 1. E aí, pessoal? Pausou o vídeo e calculou? Tá? Bem, se você realizou esse primeiro cálculo aí, um cálculo básico, tá? Alguns de vocês podem ter encontrado o seguinte resultado. Alguns podem ter encontrado 0, tá? E outros podem ter encontrado 2. E aí é saber quem é que está certo nessa questão aí, tá? Vamos apagar aqui então. Veja bem. Provavelmente, o que as pessoas às vezes fazem um cálculo desse por achar simples? Elas passam a fazer a operação direta. Então, por exemplo, se alguém pegou e fez isso aqui, ó. 2 mais 3, 5, vezes 4, 20, dividido por 2, 10, 10 menos 8, 12. Aí você encontrou o resultado de 2. Ora, nessa lógica, você vai encontrar 2, mas a operação matemática, como você realizou ela está errada, tá, pessoal? Porque lembre-se que nela eu tenho adição, tenho subtração, tenho multiplicação e tenho divisão. E aí, lembre-se que agora há pouco nós falamos na questão do grau de ordem. Por onde que eu começo? Se eu não tenho exponencial, eu vou para onde? Ah, eu tenho aqui, ó, uma multiplicação e tenho uma divisão. Então é por aqui que eu vou começar a minha conta, ok? Tá? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui, ó, o 2, tá? Eu vou escrevendo aqui, você vai acompanhando, tá? O 2. Se você observar, ó, o 2 ele está somando aqui com 3. Então eu vou repetir o 2, porque eu tenho que começar pela multiplicação ou divisão. No caso aqui, ó, a multiplicação está envolvendo o 3 e o 4, e a divisão está envolvendo o 4 e o 2. Aí você diz assim, tá, e agora? Por onde que eu começo? Gente, aqui nessa situação, tanto faz que você vai começar. A ordem aqui, se você vai começar pela divisão, pela multiplicação, não vai alterar o resultado. Porque veja bem, ó, 3 vezes 4, 12. 12 dividido para 2 dá 6. Ok? Se você 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes o 3 dá 6. Então, veja que eu cheguei ao mesmo valor. Então, não interessa por onde eu vou começar. Mas nós podemos ir por partes. Então, ó, 2 mais 3. Aí, ó, 2 mais. 3 vezes 4 dá 12. Dividido para 2 menos 8. Agora, onde que eu vou fazer? Opa, eu vou para cá, porque aqui eu tenho uma divisão. Tranquilo? Vamos subir aqui mais um pouco, tá? Porque aqui eu tenho uma divisão. Vamos lá? Então, ó, eu repito o 2, porque ele não está envolvido nessa operação aí. Mas, quanto é 12 dividido para 2? Dá 6 menos o 8. Tranquilo? Ó, tá? E aqui, por último, vamos lá? Agora pronto, chegou na parte básica. Pelo amor de Deus, não vai errar. 2 mais 6, 8. E 8 menos 8 dá o quê? 0. Ou seja, então o nosso resultado é o quê? 0. Parabéns para quem acertou, tá? Mas eu quero dizer para você, tá? Que fez... Deixa eu apagar aqui essa conta. Quero dizer para você que encontrou o resultado 2. Tem uma maneira oficial de chegar a esse 2. É se eu tivesse feito a operação da seguinte maneira, ó. Igual 2... Opa. Vou pegar aqui rapidamente, tá? Igual, veja, parêntese, 2 mais 3 vezes o 4 dividido para 2 menos 8, tá? Vamos só colocar aqui para ficar melhor para você visualizar aí. Deixa eu colocar um pouco mais aqui embaixo, ok. Bem, aqui sim, pessoal, tá? Você deve lembrar das aulas básicas de matemática, que quando eu tenho uma expressão matemática dessa, eu começo a resolver primeiro pelo que está dentro dos parênteses. E o parêntese na língua portuguesa, você sabe que é para evidenciar algo. Aqui sim, veja, é importante perceber que em algumas fórmulas, o parêntese ele não vai fazer diferença nenhuma, mas em outras ele vai fazer uma diferença tremenda. Então, observe. Até a leitura ela muda. Com o parêntese aqui, eu tenho o que? 2 mais 3 vezes o 4. 2 mais 3 vezes o 4.
Vou tirar o parênteses aqui. Ó, tirei o parênteses aqui. Opa, vou tirar o parênteses aqui. Agora mudou, porque eu vou ter 2 mais 3 vezes o 4. Veja, ó, 2 mais 3 vezes o 4. Quando eu tenho o parêntese, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter 2 mais 3 vezes o 4. Ó, 2 mais 3 vezes o 4. Veja que até a leitura muda. Então, de novo, sem o parêntese. Sem o parêntese, 2 mais 3 vezes o 4. Com o parêntese, 2 mais 3 vezes 4. É por isso que vai ter diferença. E aí, vamos aqui ao cálculo então, ó. Eu começo a resolver o que está no parênteses. Então, 2 mais 3, 5, ó. Aí eu repito aqui, vezes o 4, tá? Dividido para 2, menos 8. Ok? Vamos subir aqui a continha. Ok? Bem, aí você vai ter aqui, ó. 5 vezes 4, 20, dividido para 2, menos 8, tá? Subir mais um pouco aqui. Pelo grau de prioridade, tá? Eu começo o quê? Pela divisão. Então, quem são os números sendo envolvidos aí, ó? 20 dividido para 2, que dá 10. 10 menos 8. Esse 8 ficou ridículo. Vou ajeitar ele aqui, ó. 10 menos 8. Ficou pior ainda. E aí, veja. 10 menos 8 vai dar o quê? 2. Então, veja. O pessoal que encontrou 2, lá na primeira vez que eu fiz, encontrou 2 porque fez uma conta como se estivesse com um parênteses. Então, nessa situação, ela está correta. Aí você diz assim, mas é assim mesmo? Deixa eu só apagar aqui rapidamente, tá, pessoal? Você diz, mas é assim mesmo que o Excel e o Calc de fato calcula? Sim. Vamos para a prática? Vamos aqui, ó. Vou começar aqui pelo Excel, você vai acompanhando aí, tá? Vamos lá. Então, o que nós fizemos lá? Na primeira conta, igual 2 mais 3 vezes o 4 dividido para 2 menos 8, tá? Vamos ver que essa foi a primeira fórmula que eu coloquei para vocês. E quando nós resolvemos, deu o quê? 0. Ó, deu 0 agora aí. Veja com parênteses agora. Igual, parênteses, 2 mais 3 vezes o 4 dividido para 2 menos 8, tá? Nós acabamos de resolver, deu 2. Então aqui, ó, 2. Tranquilo? E o Calc, da mesma maneira, vamos lá. Mesma maneira, vamos apagar aqui rapidinho, tá? Ó, acompanhe lá. Igual 2 mais 3 vezes o 4, tá? Dividido para 2 menos 8. Então, 0 igual 2 mais 3 vezes o 4 dividido para 2 menos 8. Ó, já com parênteses. 2, tá, pessoal? Então, tomar muito cuidado com parênteses na hora de uma prova, tá? Aí você diz assim, ah, mas André, tu disse que tem hora que o Excel, que o parênteses vai fazer diferença. À medida que nós formos avançando com o exercício, você vai poder identificar melhor e vai ver que ele não vai fazer diferença nenhuma em algumas situações, ok? Principalmente lá no caso quando nós formos ver funções, em alguns casos, tá bom? Vamos continuar? Bem, avançando aqui, tá? Ó, nós já temos aqui um primeiro exercício, tá, pessoal? Sobre questões que já caíram em prova de concurso, que pode cair na sua prova também, tá? Então, veja lá, em uma planilha eletrônica, tá? Do software Microsoft Excel, qual caractere deve ser utilizado em uma célula para criar uma fórmula simples, tá? Embora ele esteja falando do Excel aqui, poderia estar falando do LibreOffice Calc. A resposta é a mesma. Então, como é que eu vou iniciar? Eu vou iniciar com o sinal de igualdade. Então, alternativa correta, alternativa A. Prova de 2019. Vou pegar uma outra questão aqui. Veja, prova de 2014, ó. No Microsoft Excel, uma fórmula deve ser sempre iniciada pelo caractere. E aí, pessoal, qual é o caractere? Também, se fosse LibreOffice aqui, a resposta será, se fosse LibreOffice Calc, a resposta é a
mesma, ok? Tá? Vou começar com o sinal de igualdade, alternativa A. Veja bem, você diz assim, mas uma 2014, outra 2019. Gente, se você for pesquisar outras provas na internet, você vai ver que essa pergunta já caiu em outras provas de concurso também. Eu peguei apenas 2 exemplos aqui, ok? Vamos lá. Bem, às vezes eles perguntam sobre os operadores. E olha aqui, a instituição é a qual vai realizar a nossa prova aí, né? Então vamos ficar atento aí, certo? Vamos lá. Considerando o Microsoft Excel 2007, versão português, na composição de fórmulas, o operador asterisco multiplica números, enquanto o operador barra, o que a barra faz, pessoal? Divide os números, ok? Aí você diz assim, olha, mas espera aí, mesmo sendo a banca que vai realizar a nossa prova, ele não vai cair Excel 2007, pessoal. Aqui, não importa se o Excel é 2007, 2003, 2010, 2016, não importa a versão. O que importa é que a barra ela tenha a mesma função em todas. E se fosse o LibreOffice Calc aqui, a resposta seria a mesma também. Então, a alternativa correta, alternativa B de bola. Outra questão aqui, no Excel 2010, olha aí, agora nós vimos 2007, agora já é 2010, tá? Alguns operadores aritméticos são utilizados para executar operações matemáticas básicas. Os operadores que são utilizados para representar multiplicação e divisão, respectivamente, são, tá? Então, ele quer multiplicação e divisão. Multiplicação, asterisco, e divisão, a barra, alternativa B, tá? Pessoal, só um detalhe aqui, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? É quanto à questão do respectivamente. É porque nessa questão aqui, ele não colocou, por exemplo, invertido isso aqui. Porque eu poderia ter, por exemplo, letra B, asterisco e barra, e na letra C eu poderia ter a barra e o asterisco, tá? Se ele faz isso, tu tens que tomar cuidado com essa palavra aqui, tá? Respectivamente, ou seja, aquilo que está na ordem. Então, quem é que primeiro multiplica, quem é que multiplica e quem é que divide. Então, toma cuidado com essa prova de concurso, respectivamente, porque às vezes ele pode colocar uma alternativa. Deixa eu ratificar melhor aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, vamos supor que na letra C tivesse a barra no lugar do sinal de mais, tá? E o asterisco aqui. Aí você vê que a letra B está asterisco, barra, a letra C estaria barra e asterisco. Aí você vai dizer, olha, a questão tem que ser anulada. Não, se aparece a palavra aqui, respectivamente, ele quer na ordem, ou seja, quem é que representa a multiplicação e quem é que representa a divisão. Então, a alternativa correta, letra B. Caso tivesse na C, barra e multiplicação. Ok? Vamos lá, continuar? Olha só. Lembra que nós falamos sobre o grau de prioridade? Tá? Vamos ver aqui rapidamente, tá? Grau de prioridade. E olha a instituição. Para a realização de operações matemáticas complexas no Microsoft Excel, é necessário levar em consideração a ordem de prioridade dessas operações, sendo radiciação ou exponenciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Então, ou seja, ao realizar um cálculo matemático, eu começo primeiro pela radiciação ou exponenciação, depois multiplicação e divisão e por último, adição ou subtração. Isso está o que, pessoal? Correto, tá? Isso está certo. Olha aqui, Considerando que em uma célula de planilha eletrônica encontra-se a seguinte fórmula, olha lá, igual a 1 mais B2 barra C3 menos D4 asterisco E5. A ordem de precedência desses operadores aritméticos será, ou seja, nessa questão aqui, pessoal, ele só quer saber, tá, quem é por onde que eu vou começar a resolver o cálculo da minha fórmula, tá? Então, vamos ver quem é que nós temos aqui, olha, nós temos a adição, a divisão, a subtração e a multiplicação, tá? Sendo que aqui você vai ter que ver qual é que é a C adequada. Então, letra A. Primeiro eu vou multiplicar, depois somar. Olha, eu já paro por aqui. Eu posso até começar por aqui, mas eu tenho uma divisão. Então, daqui eu vou para a divisão. Então, não pode ser a letra A. B. Primeiro eu vou somar, também já está errado. C. Primeiro eu vou o quê? Dividir, tá? Depois eu vou o quê? Somar.
Mas não. Mesmo que eu comece pela divisão, da divisão eu vou para a multiplicação. Alternativa D. Primeiro eu vou dividir, depois multiplicar, em seguida, tá? Adicionar e por último subtrair. Aqui tanto faz a ordem, tá? Ele poderia colocar aqui a subtração e aqui no final a soma, tá? Aqui tanto faz, tá, pessoal? Mas o correto é que pelo grau de ordem, a alternativa correta, a alternativa D de dado, tranquilo? Vamos lá continuar? Olha só, veja uma fórmula sem o parêntese e a outra com parêntese. E olha a nossa instituição aqui. O resultado será igual para ambas as operações do Microsoft Excel. Ó, igual 2 mais 3 vezes o 4 e igual 2 mais 3 vezes o 4. Perceba que a minha leitura foi diferente. Ou seja, o uso de parênteses no desenvolvimento de operações não interfere no resultado. Nessa situação aqui vai interferir no resultado sim. Porque aqui, se eu vou primeiro multiplicar, ó, primeiro eu começo pela multiplicação, né? Então, ó, 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Aqui, como eu tenho parênteses, eu começo pelo que está dentro do parênteses. 2 mais 3, 5. 5 vezes 4, 20. Então, isso aí deu resultado diferente. Então, o fato de dizer que o uso de parênteses no desenvolvimento de operações não interfere, interfere sim. Então, a nossa resposta está o quê, pessoal? Errada. Tranquilo? Bem, considerando no Microsoft Excel 2010 versão em português, em sua instalação padrão, é correto afirmar que na construção de fórmula para representar o intervalo de célula de A1 até A5 deve ser utilizada a expressão. Bem, pessoal, olha só. Então, isso aí já tem a ver mais com funções. Nós vamos ver agora um pouco de função e já vamos voltar para essa questão aqui, ok? Mas antes, vamos aqui, ó. A partir do Microsoft Excel 2007, em sua configuração original, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula. Bem, aqui já é um exemplo para você que ele pode botar essas questões simples na prova, tá? E aí você vai ter que tomar cuidado com o que, tá? Você tem que tomar cuidado, tá? Por onde você vai começar a questão. Então, observe que primeiro aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho outra multiplicação e aqui no final eu tenho a subtração com a adição. Eu vou me retirar um pouco e vamos fazer esse cálculo aí. Vamos lá? Bem, observe aqui, tá? Ó, ele me deu aqui igual, tá? Vamos colocar aqui igual. Já vou ajeitar para vocês. 2 vezes 5 mais 5 vezes o 2 menos 2. Esse 2 aqui menos 2. Ok? Então vamos lá. Vou ajeitar aqui para você deixar bem legal, para você entender o nosso cálculo aqui. Tranquilo? Bem, tá aí, ó. Foi essa fórmula que ele nos deu. Vamos começar primeiro por onde tem as multiplicações. Então, quem é que está sendo multiplicado aqui, ó? Esses dois aqui e esse cara aqui também. Não tem divisão, não tem exponenciação, então começo por eles. Então, ó, tá? 2 vezes o 5, 10, mais 5 vezes o 2, 10, ok? Menos 2. Agora sim, tanto faz por onde eu vou começar aqui, tá? Então, vamos lá? 10 mais 10, 20, menos o 2. Então, 20 menos 2, pelo amor de Deus, hein, pessoal? No final não vai vacilar. Dá quanto? 18. Tranquilo? Então, a nossa alternativa correta aqui, alternativa C, beleza? Tá? Então, ó, vamos vendo aí esses exercícios ao pouco. Poderia ter alguém que poderia fazer isso aqui, ó. Ah, não, eu vou começar pelo mais fácil. Aí, olha como o resultado poderia interferir, ó. 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 5, 15. 15 vezes 2, 30, tá?
30 menos 2, 28. E olha aqui que a alternativa D aparece com 28. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de realizar o cálculo aí, tá? Então, veja aqui, eu comecei, como não tinha parêntese, eu comecei aqui multiplicando os agentes que estavam sendo envolvidos nessa multiplicação. Muito cuidado, tá, pessoal? Vamos lá. Bem, numa planilha eletrônica do Microsoft Excel, só lembrando, todos os cálculos que nós fizemos até aqui, se tivesse, no lugar de Excel, tivesse BR Office Calc ou LibreOffice Calc, a questão estaria o quê? Correta também, tá? É só substituir Excel por LibreOffice Calc. Quando tiver alguma diferença, a gente alerta aqui. Então veja lá, numa planilha do Microsoft Excel, se no lugar de Excel tivesse LibreOffice Calc, está valendo também essa questão. Considere os seguintes valores nas células. Ele está me dizendo, ó, que B1 vale 4, C1 vale 12, D1 vale 7. Aí ele diz assim, pessoal, o valor encontrado na célula, tá, A1, se ela contiver a fórmula igual a, parêntese C1 barra B1 mais 11, tá, barra D1 menos 1, será. Então, olha só, mais uma vez, tem que tomar cuidado aqui na hora de resolver. Vamos resolver junto aqui? Vou colocar aqui para vocês. Já vamos fazer o seguinte, eu já vou substituindo logo aqui os valores da célula, ok? Então, vamos lá. Então, ele disse assim, ó, igual, tá? Aí ele fez, já vou ajeitar para vocês. Parênteses. C1, quem é C1? C1 vale 12, tá? C1 vale 12. Só ajeitar aqui o 12 para vocês, que a canetinha não tá legal. Então, vamos lá, ó. Igual, parêntese. Aí, olha que ele diz, vou ajeitar aqui. C1. Quem é C1? C1 vale 12. Então, no lugar de C1, eu vou colocar o 12. Tá? Barra. Quem é o B1? Ah, B1 vale 4. Então, vou colocar o 4 aqui. Mais 11. Aí, ó. Dividido. Tá? Quem é D1? 7 menos 1. Ok? Então, só organizar agora melhor aqui para vocês, botar bem aqui do lado, diminuir um pouquinho aqui, tá? Então vamos pegar bem aqui. Pessoal, aí é o seguinte, tá? Tomem cuidado para não se apavorar. Então comecem sempre pelo grau de prioridade. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho primeiro eu resolvi o que está entre parênteses. Depois que eu resolver do que está entre parênteses, eu vou organizar e vou ver o que sobrou, tá? Para eu não ser induzido ao erro. Eu vou já mostrar para você o porquê. Vamos lá? Então, ó, igual. Então, o que nós temos aqui dentro do parêntese? Eu tenho 12 dividido para 4. 12 dividido para 4 dá 3. Aí eu vou pegar esse 3 e vou somar com 11. 3 mais 11 eu tenho o quê? 14, tá? Então veja que eu já resolvi o que está dentro. Aí o que me sobrou? Barra 7 menos 1. Ok? Vou mandar um pouquinho aqui para você. Olha aí. Tá? Aí veja bem. Lembrando sempre da prioridade. Porque se você fizer aqui, ó, 7 menos 1, tá? Vai dar 6. A divisão não vai dar exata e você não vai encontrar a resposta. Eu tenho aqui uma divisão e tenho uma subtração. No grau de prioridade vem a divisão para, por último, eu subtrair. Então, vamos lá? Ó, 14 dividido para 7 dá 2. Agora sim, ó, menos 1. Tá? Então, ó, chegou até aqui. Pelo amor de Deus, não vai vacilar, tá? Quanto é 2 menos 1? 2 menos 1 é 1, ok? Muito bem, é 1. Então aqui, ó, fechamos a nossa conta. Então, alternativa D de doido para passar no concurso, ok? Vamos lá, vamos apagar aqui, vamos continuar. Olha aí, ó, uma outra questão, tá?
e ficar atento nessa questão aqui, porque ela já envolve também porcentagem, tá? Vamos lá? Considere a planilha criada no Microsoft Excel 2007, poderia ser o LibreOffice Calc aí também, tá? Em sua configuração padrão, na qual a célula D1 contém a fórmula. Olha só, primeira fórmula tá assim, ó, na célula D1, igual, parêntese, A1 mais B1 mais C1, fecha parêntese, asterisco, que é a multiplicação multiplicada por 10%, tá? E aí ele vai e pergunta: assinale a alternativa que indica o resultado correto na célula D1 se os parênteses forem removidos da fórmula, ficando, ó, igual a 1 mais B1 mais C1 vezes 10%, tá? Então, pessoal, mais uma vez, aqui é para você ficar atento na hora da prova, tomar cuidado com os parênteses. Então, veja, aqui em cima nessa fórmula, o que eu tenho aqui? Eu tenho a soma de A1, B1 mais C1 multiplicado por 10%. É por isso que quando você pega essa fórmula aqui, o resultado vai ser 6. Ó, porque quem é o A1? O A1 é, aqui na planilha, 10. Quem é o B1? 20. Quem é o C1? 30. Quando você soma isso aqui, ó, 10 mais 20 dá 30, com mais 30 dá o quê? 60. E se você for tirar 10%, tá, de 60, vai dar 6, que é o resultado que está aparecendo aqui. Aqui eu tenho, ó, a soma disso tudo multiplicado por 10%. É diferente daqui. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o A1 mais o B1 mais o produto, tá, de C1 vezes 10%. Então vamos ter uma diferença aí. Vamos calcular? Vamos aqui, ó. Então ele quer nessa forma. Então eu vou preparar aqui em cima e já organizar tudo bonitinho aí para vocês, tá? Observem lá, ó. Ele me disse que agora ele quer o cálculo disso aqui, ó. Igual a 1 mais B1 mais C1 10%, tá? Vamos pegar aqui rapidamente. Botar a fórmula aqui. Aí que houve um pequeno problema de comunicação aqui rapidamente, pessoal, tá? Então vamos aqui uma travadinha aí. Isso, já veio para baixo aqui. Vou pegar bem aqui. Tá, pronto. E vamos diminuir, tá? Fazendo a diminuição aqui rapidamente. Esperar aparecer aí. Ok? Bem, então tá aí a fórmula, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir agora. Então veja só. Vai ficar assim, tá? Vamos subir um pouquinho aqui. Só baixar um pouquinho aqui rapidamente. Com um problema de conexão aqui, mas vamos já resolver. Parece que parou agora. Opa! Só um momentinho, pessoal. Parece que eu dei uma travadinha aqui. Já resolvi o problema. Um momentinho. Vamos lá de novo, ó. Deixa eu repetir a fórmula aqui que houve um pequeno problema aqui. Então, ó, igual, tá? A1 mais B1 mais C1 asterisco 10%. Agora eu creio que vai ser errado. Vou botar bem aqui no cantinho, tá? Pronto, agora sim. Então, o que nós temos que fazer agora, pessoal? Ver quais são os valores que ele me dá aqui na tabela e ir substituindo. Então, por exemplo, quanto é que vale o A1? O A1 vale 10. Quanto é que vale o B1? Vale 20. Quanto é que vale o C1? Vale
30, né, vezes os 10%, tá bom? Então vamos dar uma subidinha aqui, ó. Então é essa fórmula que eu tenho aqui, tá? Vamos ver como ele subiu aí. É essa fórmula que eu tenho aqui. Bem, pelo grau de prioridade, o que nós vamos fazer? O que eu tenho aqui, ó? Adição, adição, adição. Bem aqui eu tenho uma multiplicação, tá, pessoal? Então eu vou resolver primeiro essa multiplicação para depois fazer a soma, tá? Então vamos pegar esse carinha aqui à parte, vamos ver quanto é 10% de 30, tá? Aí você diz assim, como é que eu faço isso aí? Muito simples. Vamos pegar essa fórmula aqui rapidamente, vamos jogar ela para o canto aqui, tá? Jogar ela para o cantinho bem aqui, eu já vou pegar ela para vocês. E vamos resolver aí esses 30%, tá? Muito simples, pessoal. Fazemos assim, ó. Tá, pessoal? 10%, ó, eu faço aqui 30 vezes... O que é 10%? O próprio nome já diz 10%. É 10 por 100, tá? Então aí, ó, nessa multiplicação eu posso cortar esse 0 com esse 0 e esse 0 com esse 0. Então 3 vezes 1 dá o quê? 3. Logo, 10%, tá? 10% de 30 dá quanto? Dá 3. Ok? Então nós já sabemos que deu quanto? Deu 3. Então deixa eu puxar esse carinha para cá. Nós já temos esse resultado aqui, tá? Já sabemos que deu 3. Vamos puxar aqui o nosso amigo aqui, tá? Vou pegar ele aqui, ó. Tá? Então nós estávamos vendo o que? Já sabemos que é 3. Como é que vai ficar, ó? Eu vou repetir. Vamos subir mais aqui. Eu vou repetir então, ó. Igual 10 mais 20 mais 3. Então 10 mais 20 dá 30, com mais 3 nós temos o resultado 30 e 33. Logo, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa D de dado, ok? Então, fora um pequeno probleminha aí de conexão, tá? Conseguimos resolver a questão. Mas pode ver, ela não é tão complicada assim. Agora tem que exercitar bastante a questão da porcentagem, tá bom?